Olá, estamos aqui mais uma vez para o podcast Uniprocessos e nós vamos falar daquilo que a gente esperou muito, né? E agora está um rebuliço que ninguém sabe se é bom ou se é ruim, mas no final das contas a gente precisa saber porque vai atingir a todos, empresas, pessoas físicas, todo mundo. A reforma tributária. E para essa discussão, para essa conversa, melhor dizendo, nós temos aqui dois especialíssimos convidados. Professor João, doutor em contabilidade, meu Deus do céu, o que vai estar no papel daqui para frente, professor? Coordenador do nosso curso de Ciências Contábeis. Para quem não sabe, o processo não é só direito, nós temos cursos de direito, finanças, que também não é só ciências contábeis, gestão e TI, né, professor? Perfeito. E nossa queridíssima professora de direito tributário, professora Maria Cristina, e eu trouxe esses dois especialistas para falar para gente, assim, para meros mortais, tá? Para falar assim de forma simples, para a gente poder entender, porque é um tal de IVA, um tal daquilo, um tem daquele outro, entendeu? Que a gente fica doido, a gente só sabe que vai pagar mais. A gente quer saber o quanto a mais nós vamos pagar. Por que nós vamos pagar? Qual é a lógica? Por que? Bom, vamos começar do começo, professora Maria Cristina. Por que nós tivemos que fazer a reforma tributária? Bom, de fato, nós temos uma legislação muito antiga. Nosso Código Tributário Nacional é de 66. Não tinha nem nascido, ó, gente. Não tinha nem nascido. Eu não tinha nascido. No século passado. Com 4 aninhos. É uma legislação muito antiga que já tinha sofrido algumas alterações, realmente estava muito defasada. A reforma é necessária, precisava acontecer. Sim. Alguns pontos a gente pode questionar? Pode, mas era necessário, a gente precisava seguir, inclusive, a lógica do mundo, né? O Brasil já estava um pouco atrasado. Quando eu penso na reforma, na realidade prática do Brasil, algumas coisas me preocupam, porque dentro de uma realidade de um sistema tributário mundialmente falando, teoricamente falando, a ideia é que a gente tem uma tributação progressiva. O que é uma tributação progressiva? Nós vamos aumentando aos pouquinhos as alíquotas dos tributos sobre renda e patrimônio. Por que renda e patrimônio? Porque você consegue analisar de maneira individual a capacidade econômica do contribuinte. Então, de maneira muito técnica, uma pessoa que ganha 10 mil tem uma capacidade econômica diferente de quem ganha 100 mil, que tem uma capacidade diferente de quem ganha um salário mínimo. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo não deveria pagar nenhum real de imposto de renda. Então, quanto mais você ganha, mais imposto de renda você vai pagar. Na mesma lógica do patrimônio. Quanto maior a sua herança, maior a sua capacidade econômica, maior a tributação. Então, a ideia mundial, isso está previsto na nossa Constituição, é uma tributação progressiva sobre renda e patrimônio para que eu possa analisar de maneira individual e tenha justiça fiscal. Em detrimento de uma tributação regressiva sobre o consumo. No consumo, você não consegue analisar a capacidade individual do contribuinte. Uma tributação regressiva é a tributação sobre o consumo. Sobre o consumo seria o quê? Seria, eu vou comprar esse celular. Poderia ser um antibiótico. Se uma pessoa que ganha 10 milhões comprar esse celular, vai pagar os mesmos R$1.000 com 300 de tributo. Se uma pessoa que ganha 10 mil reais comprar esse celular, vai pagar os mesmos R$100 com 300 de tributo. E se uma pessoa que ganhar um salário mínimo comprar esse celular, vai pagar os mesmos R$100 com 300 de tributo. Eu tenho pessoas com capacidade completamente distinta, pagando a mesma carga tributária. Então, isso não gera uma real justiça fiscal. Por isso que a reforma coloca, inclusive na Constituição, o 145, parágrafo 4º, que fala que qualquer alteração na legislação tributária deve minimizar, baixar esses efeitos regressivos na tributação sobre o consumo. O que me preocupa é que, no final das contas, nós não tivemos ainda uma reforma sobre renda, e ela é necessária. Então, hoje, nós tínhamos a Hungria, que era o país
hoje no mundo com o maior tributo sobre o consumo. Ele tem o IVA batendo ali, IVA é imposto sobre valor agregado, batendo 27%. O Brasil ultrapassou a Hungria. Que maravilha. Hoje nós estamos em primeiro lugar, com IVA em 28% arredondando. Vai ser 10% de CBS e 18% de IBS. Isso me preocupa. Acho pontos da reforma muito importantes. Só voltando, o que seria a questão da reforma tributária sobre renda? Que você disse que ainda não tem. Então, por exemplo, nós temos porque hoje nós estamos falando para leigos. Isenção, tipo não vamos pagar. Isenção, não vamos pagar. Imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos. Ainda. Então, por exemplo, quando você recebe um dinheiro na empresa, você recebeu na empresa, e você faz isso, e você faz um repasse para o sócio, neste momento ainda, nós estamos isentos e não vamos pagar. Existe fato gerador, mas existe uma isenção. Um dos objetivos é retirar essa isenção. As pessoas têm que entender que toda vez que há uma renúncia fiscal, isso tem que ser tapado de outro lugar. Vai vir para outro lugar. Princípio básico de direito financeiro. Toda despesa tem que ter uma receita. Então, equilibrada. Provavelmente, isso é um dos objetivos. Revogar esta isenção, porque aí você consegue pesar. Quando a gente fala da tributação sobre o consumo, voltando lá na tributação sobre o consumo, tem 2 pontos que eu acho fundamental. Só que para chegar nesses 2 pontos tem que construir, senão as pessoas leigas não vão entender muito bem, né? Nós temos a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, que elas vão substituir até 2027 PIS, COFINS e Contribuição de Importação. Lembrando que PIS e COFINS hoje são contribuições sobre receita e faturamento. E vão passar a ser contribuições sobre consumo, bens e serviços. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai vir para substituir até 2033, é uma regra de transição ampla, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Então, nós vamos pegar só aqui 5 tributos e transformar em CBS federal, IBS dos estados, Distrito Federal e municípios. Uma mudança muito importante aí, eu acho muito válida, é um ponto muito positivo para saber, porque você está falando assim, essas 3 siglas viraram uma, essas 50 milhões de... Por isso que eu gosto de desenhar. Ou seja, parece que, parece que então não teve alteração só de nome, mas teve. Teve, porque elas eram tributações sobre receita e faturamento, que inclusive tinham gerado as melhores teses de recuperação tributária para o contribuinte. Foi PIS, COFINS e ICMS, né? Acabaram com elas. Só que nós tínhamos uma tributação na origem. O ICMS ele era cobrado na origem, na saída da mercadoria. Quando some o ICMS e some o ISS, soma e vira o IBS e a CBS eles vão ser tributados no destino da mercadoria e do serviço. Isso é muito bom para um pacto federativo. Por quê? Foi feito em São Paulo. Porque São Paulo, querendo ou não, ele é o maior produtor, é inegável. Não tem direito de secessão no Brasil. Eu não posso pegar um estado de São Paulo e virar um país sozinho, mas se houvesse, São Paulo ele é praticamente autossuficiente. Então, a arrecadação ficava muito mais para São Paulo. Hoje, não. Hoje, São Paulo vai receber quando ele for destinatário final. E o DF vai receber quando ele for destinatário final. Vai acontecer uma migração até 2033 da tributação da origem para a tributação para o destino. Isso gera uma distribuição de renda mais igualitária entre os entes federativos. É um ponto extremamente favorável. Inclusive, foi bom, professora, você ter falado isso de 33 e saber que isso é progressivo, né, professor João? Porque gerou uma confusão quando... começaram a falar de mudança do imposto de renda. Primeiro falaram assim, vai mudar agora para esse ano, não vai mudar. E aí gerou assim, nossa, então a reforma já foi aprovada, já vai ser para já vai ser para o ano que vem? Não, né? Porque a gente continua fazendo o imposto de renda como é. O ano que vem, por exemplo, 2026, nós vamos ter uma alíquota didática, que é justamente para as empresas, né, as pessoas físicas aprenderem a lidar com essa nova reforma tributária. Então, nós vamos ter CBS e IBS, que a gente está
prevendo uma alíquota cheia de 28%, sendo cobrado em 1%. Então, 90% para uma sigla e 10% para outra sigla. E a coisa vai rampapando, ou seja, vai acelerando até a gente ter os 28%, que é a ideia, né? Mas já vai começar a pagar o ano já vai começar. Que vem referente a este ano. Inclusive a legislação fala que se a empresa cumprir com as suas obrigações acessórias, esse 1% vira zero, né? Então, mas aí estamos nós aqui, advogados tributaristas e contadores, como consultores, para ajudar os entes jurídicos aí nessa escalada, né, dessa reforma tributária. E aí, professor, é muita coisa, né? Muita mudança. Porque, obviamente, mudam os paradigmas, né? Nós temos um novo sistema tributário. Novo sistema tributário. Mas essa junção entre advogado e contador, se as pessoas entendessem a importância de andar de mãos dadas, o advogado tributarista e o contador, nossa, seria assim sensacional. Não existe. Ia ter menos problema. Muito. Né? E aí, professores, bom, nós como uma instituição de ensino, né, fomentando aqui não só informações, mas toda a educação, a gente também tem aqui a prática, né, porque está todo mundo, não diria todo mundo, mas muita gente confuso de como vai agir, né? Então, professor, o senhor como coordenador do nosso curso de Ciências Contábeis, como é que a gente vai poder ajudar tanto a nossa comunidade acadêmica, né, a entender isso, né, os meninos que serão contadores, os meninos que serão advogados, o que a gente vai poder fazer para contribuir com a sociedade em geral, com a nossa comunidade, né, aqui do Distrito Federal, para poder entender melhor, botar em prática. Veja bem, nós temos, a Uniprocesso está fazendo uma parceria com uma soft house, né? Ou seja, a empresa que desenvolve softwares, ferramentas, né, voltadas para gerir os negócios. E, por exemplo, a reforma tributária, ela vai ser rampapada, vai chegar lá em 2033. Mas hoje, a gente já precisa sentir na prática os impactos. Claro. Então, os nossos alunos, né, podendo estender isso até a área jurídica também, mas é uma ferramenta à disposição da Uniprocessos e do nosso alunado, onde o aluno ele vai poder simular o que vai acontecer com aquele ente jurídico lá em 2033. Nós vamos levar isso também para o nosso núcleo de apoio financeiro, para o nosso NAF. Com certeza. Porque aí as pessoas, sim, mesmo a professora Maria Cristina vai poder estar lá simulando isso com os alunos, junto com os alunos de Ciências Contábeis, para ver como é que vai fazer isso na prática, né? Porque uma coisa são as teorias aí, outra coisa é na hora de fazer o imposto. Porque o advogado vai estar lá orientando como vai fazer, de que forma, melhor forma fazer isso, mas todo mês a gente tem que pagar o imposto e depois tem o imposto de renda. Na verdade, o que eu percebo é que as pessoas ainda não entenderam que a reforma é um fato consumado. Verdade. Ela não é algo que vai acontecer, ela já aconteceu, ela está acontecendo e nós temos 9 meses para começar a produção de efeitos. Nas alíquotas testes, mais 9 meses. Então, assim, eu percebo que o Brasil ele não tem uma cultura preventiva. O Brasil ele tem uma cultura repressiva. Ele espera levar uma autuação, ele espera uma dívida ativa para ver se eu procuro alguém para me especializar. Quando se ele pensasse, 2026 era o ano que o empresário, a pessoa física deveria estar se planejando preventivamente para os efeitos da reforma. Porque 31 de janeiro do ano que vem a primeira DARF para pagamento. Sim. E as pessoas não estão pensando sobre isso. Mas a reforma já está em vigor desde 20 de dezembro de 2023. 17 de janeiro deste ano já foi promulgada a Lei Complementar 214, que tem mais de 500 artigos. Até passei dezembro inteiro, janeiro inteiro, fevereiro inteiro, fazendo o livro lá da reforma, dos comentários da lei. É uma lei super extensa, com vários tópicos para todos os setores. E as pessoas ainda acham que é algo que está para acontecer. Não é? Já aconteceu, Já né? aconteceu. E a gente tem que colocar vai impactar todas as pessoas jurídicas de direito público, direito privado e pessoas físicas. Você gostando ou não de tributário, vai ser o século do tributário. Quando a gente pensa em termos de segmentação, um dos setores que será mais afetado por essa reforma tributária é a área de serviços. Então, as empresas elas têm que realmente entenderem o que vem por aí, porque vem carga tributária extra. Isso.
Então as empresas precisam se planejar e se preparar. É diferente. Né, o que elas vão fazer com esse plus aí, com esse extra. Vou repassar nos preços, é o que deve acontecer no geral, né? A precificação vai ter que ser majorada, né? Vai ter que ser revista. E um outro ponto da reforma tributária que é importante a gente realçar aqui é o imposto sobre pecado, né? O imposto do pecado. Que é o que é o imposto do pecado? É aquele imposto que você vai pagar por agredir ou as pessoas ou o meio ambiente. Então, por exemplo, bebida alcoólica, refrigerantes que têm excesso de açúcar, carro elétrico. Então, carro elétrico, por conta da bateria, né, de lítio, que bem agride ao meio ambiente. E a combustão, né? Não agride, né? Então, isso daí... Porque então, o carro a combustão, ou seja, você põe diesel, gasolina... Diesel. Etanol não, porque etanol é limpo, mas diesel, gasolina, ele também agride o meio ambiente, só que ficou de fora do imposto do pecado. Isso. E o carro elétrico não. Então, muita gente está desconhecendo isso. É uma coisa meio discricionária, né? Colocaram ali... Eu tenho muitas críticas à lista do imposto seletivo. Pois é. Foi um rol taxativo com códigos da Organização Mundial do Comércio, enfim, mas que muitas coisas você pode questionar. Por exemplo, minerais e minérios. Será que todos eles realmente são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente? Porque eu não tenho como fazer, por exemplo, uma máquina de ressonância magnética sem eles. Eu não tenho como fazer uma máquina de raio-x sem eles. Será que essa sobrecarga não vai alterar o setor de saúde no que diga respeito a uma máquina de ressonância magnética? Então, eu tenho muitas críticas. Até o nome que a mídia deu, imposto do pecado, né? Até o nome imposto do pecado. O que você vai fazer com a Coca-Cola, Maria Cristina? Minha Coca-Cola, gente. Eu não bebo, eu não fumo, eu só tomo minha Coca-Cola. Você toma Coca-Cola normal ou assim? Normal. Nem a minha coquinha. É a mais cara. Mas, de fato, a Coca-Cola eu não critico. Realmente, ela é um produto que não faz bem à saúde, mas tem outros tópicos, por exemplo, como os produtos básicos e necessários para uma máquina de ressonância, eu tenho muitas críticas. O IPI, né, o pessoal não está comentando, mas o IPI não foi alterado. O IPI continua vivão aí, ele só está com a alíquota zero. Reduziu a zero. Quem vai garantir que daqui para ali esse imposto não vai ressurgir? Isso. Então, tá dormindo, né? Então, com exceção dos produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, que ainda tem lá essa tributação, mas tá com a alíquota reduzida a zero. Mas o zero pode virar significativo dali pra frente. O zero pode virar 10, 20. Entenderam? Então, a gente tem que atentar para isso. Então, hoje, por conta do imposto sobre pecado, zeraram o IPI. Mas até quando? E assim, na verdade, nós vamos ter muitas regulamentações até 2033, instrução normativa, resolução, alterações na própria lei. Tem vários pontos da lei que são inconstitucionais, que tem como judicializar. Nós passamos 17 anos, minha vida de formada quase que inteira, debatendo a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. E depois de 17 anos, não foi à toa. PIS e COFINS estão sendo extintos, CBS, ICMS está sendo extinto, IBS, e nós vamos voltar para mais discussões intermináveis no STF. Por exemplo, lá na Lei Complementar 214 fala que incidirá IBS e CBS sobre empréstimo. A gente já paga IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Incidirá IBS e CBS sobre a transmissão de bem imóvel. A gente já paga ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Aumento de carga tributária. Não, se eu for listar aqui, vocês vão sair com taquicardia igual a mim. Eu digo que não está me fazendo muito bem. Tem um tópico... Respira, professora. Eu começo a passar mal. Tem um tópico dentro da Lei Complementar 214 que fala sobre a incidência de bens de uso e consumo pessoal, que incidirá IBS e CBS sobre bens imóveis residenciais para uso pessoal. Então, por exemplo, eu comprei uma casa, me organizei, comprei mais 2, 3, 4 casas para ter uma renda extra de aluguel. Hoje eu pago só 27,5% de imposto de renda, só que agora eu vou passar a pagar também um valor de IBS e CBS. Então, é inegável que houve um aumento da carga tributária. A advocacia é um exemplo simples. A advocacia hoje paga 27%. Vamos esquecer do simples, vamos botar ela fora do simples, só para facilitar a compreensão para o público. Ela paga 27,5% de imposto de renda, já está oferindo renda, e ela vai pagar no máximo 5% de ISS, 2 a 5% de ISS. Mas eu não pagava ICMS, por exemplo. Só que o ICMS e o ISS vão se juntar e vão virar IBS. Eu vou ter uma carga ali, se a alíquota é 28% com uma redução de 30% para os profissionais liberais. 7 vezes 3.
vai dar 21. 21. Quer dizer, eu O saí... contador também tá nesse barco. Que é o contador. Eu saí de uma profissional alíquota... liberal vai pagar mais imposto. Eu saí de 27,5% de imposto de renda, mantenho 27,5% de imposto de renda, para uma alíquota de 2 a 5% de ISS para 21% de IBS e CBS. Então, é inegável que houve um aumento da carga tributária. Quer dizer, 27 com 21, olha a carga tributária, eu sou profissional liberal. Então, isso me preocupa muito. Não, é 27 mais 21. 27,5% de imposto de renda Na física? na física, pessoa física. Mais 21% de IBS e CBS, porque são coisas distintas. Sobre faturamento. Exatamente. É isso Então, é inegável que houve um aumento de tributação. Isso me preocupa. Lembrando que 95% da advocacia hoje brasileira é Simples Nacional. Sim. E no Simples Nacional, eu só vou ter direito de me apropriar de créditos de IBS e CBS, é um termo muito técnico, se eu recolher ele por fora. É verdade. Eu só vou ter... Que é uma opção que a empresa tem a cada ano, Isso. e uma vez escolhida, ela só pode alterar no ano vindouro, né? Então, temos que atentar para isso. Tem Mas coisas parece que tem a gente aí para É assessorar. isso que tem a Simples, gente. o simples é o quê, professor? É sobre a renda, né? É uma Faturamento. percentagem do faturamento, né? É uma Sim, mas arrecadação você é, de acordo com o limitada. segmento. você é simples Isso. porque você fatura menos ou você é simples para simplificar? Não, Só tem um teto de faturamento. Para o pessoal É, Tem um saber. teto. Eu não tenho esse teto na cabeça. Até 360 mil você é microempresa. Até 81 mil você é empresário MEI, individual, MEI. Até isso mesmo. 360 microempresa, de 360 4 milhões e 800 você é empresa de pequeno porte. Existem alguns segmentos que não podem entrar no Simples. Por exemplo, se for setor Sim, mas financeiro... é simples, até 4 milhões anuais. Sim. Mas tem segmentos que mesmo que ganhem até 4 milhões e 800 mil, não podem entrar no Simples. Vão, por exemplo, direto para o lucro real. Mas vamos pegar na base, até 4 milhões e 800 mil você é simples. Então, 95% da advocacia brasileira está no Simples Nacional, que é uma arrecadação unificada de alguns tributos. Em vez de você pagar imposto de renda picado, contribuição patronal picado, você faz uma arrecadação de 8 tributos hoje, onde está dentro imposto de renda, ICMS e ISS, e paga direto para a União, depois distribui. Certo. O IBS e a CBS, eles você vai ter a escolha de pagar dentro dessa arrecadação unificada pelo Simples. Só que se você pagar pelo Simples, você não vai ter direito de apropriação desses créditos. Aí é uma aula inteira. Você só vai se apropriar desses créditos de IBS e CBS se você pagar por fora do Simples. Isso gera... Então, tem coisas que me... Eu, como advogada, advogada, tributarista e professora de ética, como professora de ética, eu nem poderia falar isso porque a gente não pode instigar o litígio. Mas tem pontos dentro da reforma que eu e com alguns clientes eu me recuso a pagar. Eu vou entrar com uma ação e eu vou depositar em juízo. Por que eu vou depositar em juízo? Porque ou eu pago e vou levar anos para poder discutir isso, pedir uma restituição, uma repetição de indébito, sabe-se lá Deus quando você vai receber, ou você vai receber uma autuação. Então, eu prefiro trabalhar preventivamente. Ao invés de pagar, eu vou depositar em juízo. Todo mês deposita em juízo, suspende a exigibilidade, para de correr juros e multa, eu não vou ver o dinheiro, poupança forçada, mas o Estado também não vai. Enquanto se discute. Enquanto se discute. Porque tem pontos da reforma que são extremamente inconstitucionais. Por exemplo, o IBS sobre empréstimo. Empréstimo não é bem, empréstimo não é serviço, empréstimo não é direito. Então, além do bis in idem com o IOF, não está no conceito constitucional do fato gerador do IBS. A tese do século, que foi a exclusão do CMS de PIS e COFINS, foi uma discussão sobre o conceito constitucional do que era receita e faturamento. Tem vários pontos que não estão no conceito de bem, serviço e direito. O que vai ser taxado. O que vai ser tributado. Gente, esse complicado. assunto a gente não acaba tão cedo, né? A gente Muito vai pano pra manga, né, discutir professora? e ver, e vamos fazer mais podcasts para a gente estar discutindo sobre isso. Mas é importante informar para todos que estão nos ouvindo que a partir do próximo mês, professor? Próximo ano nós teremos a alíquota de 1% didática. Do nosso exercício aqui, da nossa plataforma que a gente vai esse semestre ainda nós vamos ter em curso já os alunos do laboratório, do NAF, né, Núcleo de Apoio Fiscal, já mexendo
se familiarizando com a ferramenta para poder assessorar E a até sociedade mesmo em geral. começar, se alguém da população quiser nos procurar, para a gente Sim, poder assessorar de sim. como vai ser isso porque é a partir do ano que vem. Proporcional, mas é a partir do ano Mas que vem. parte- Como diz a professora Maria Cristina, 31 de janeiro está aí. Verdade. é, Né? Querendo ou não. Querendo ou não. Porque tributário não é discricionário. Então vai ter que ser. Então, é isso, professores. Vamos marcar outros para a gente Marquemos. falar de agora. Nós vamos dividir por assuntos e vamos fazer um podcast para cada coisa para a gente Pode poder marcar uns 500. inteirar uns 500. Até tá digerido, né? É isso aí. Muito obrigada, professor João. Muito obrigada, Prazer, meu. professora Maria Cristina. E é isso. Nós estamos terminando mais um podcast acalorado, né? Porque tá todo mundo perdido e todo mundo sem saber direito, mas, como diz a professora Maria Cristina, já é realidade e nós já seremos cobrados, tributados, melhor dizendo, a partir do próximo ano, referente a esse ano. Quer dizer, nós já estamos sendo tributados, né? E, enfim, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez aos convidados e também lembrando que no nosso núcleo de apoio financeiro, até meados de maio, junho, nós já teremos no nosso laboratório o software, Ferramenta, né? um software. A ferramenta. É um simulador Isso, para simular. que vem por aí. Exatamente. Então, todos estão convidados da nossa comunidade acadêmica e da nossa comunidade, da nossa querida Brasília. E é isso. Se você gostou, dê um like para a gente, lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast.